A gente continua repercutindo o desfile em homenagem ao presidente Lula na Sapucaí. Uma ala que retratava famílias conservadoras foi criticada por evangélicos. O deputado federal Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, falou sobre o impacto do desfile. Na verdade, se o presidente ele não estivesse presente, era uma coisa, era um efeito. Quando o presidente Lula está presente, é como se ele estivesse dando um aval a tudo aquilo que foi feito. O ataque foi aos conservadores. Há muitos conservadores que não são evangélicos, são católicos, são espíritas, não têm religião nenhuma, e um ataque deliberado às famílias. Portanto, é um desastre total. Com a presença de Lula, fica muito difícil do povo não acreditar de que Lula soubesse de que haveria essa ala, de que o governo soubesse de que haveria essa ala. Mas eles fizeram essa aposta. Quantos deixariam de votar em Lula se ele fosse cauteloso e se ele não estivesse presente nesse desfile? Ninguém. A esquerda não tem outro nome, a extrema esquerda não tem outro nome. Agora, quantos deixarão de votar em Lula ou ficaram chocados, mesmo sendo eleitores de Lula, com isso tudo que aconteceu com a presença do presidente Lula no Sambódromo? É isso. Eu acho que o PT e Lula só perderam com tudo isso. E para discutir os reflexos do desfile em homenagem ao presidente Lula entre o eleitorado evangélico, eu converso agora com a Cila Schumann, CEO do Ideia Instituto de Pesquisa, a quem eu agradeço pela presença. Prazer em revê-la agora numa nova casa. Muito boa noite, viu, Cila? Saudade de você. Nossa, saudades suas também. Que bom estar aqui com você de novo. Vou chamá-la sempre, viu? Quando estiver aqui no News Noite, tá certo? Combinado. Cila, o presidente Lula venceu o Bolsonaro por um percentual pequeno de votos. Existe um eleitorado evangélico que vota em Lula. As críticas levadas para a avenida podem influenciar nesses votos? Olha, me parece que esse assunto todo ele tem muito mais um poder de organizar uma oposição em torno de redes sociais e de tudo isso do que obrigatoriamente de tirar voto. Mas eu costumo dizer que eleição apertada como essa não tem detalhe, né? Tudo é detalhe, tudo é importante. Vamos a alguns números, né? Esse eleitorado evangélico é o que mais cresce. A gente viu ali do censo de 2010 para o censo de 2022, há uma queda ali de um eleitorado católico e uma subida de um eleitorado evangélico, portanto, mais conservador ainda. Hoje está ali, né, em 2022 já estava em 27% do eleitorado. Desse, segundo a nossa pesquisa Meio Ideia agora, de fevereiro, 43% se declaram de direita. Se você for somar centro-direita, você chega ali em mais de 50%. E desses, 72% desaprovam o governo Lula. Então, é um eleitorado que está do outro lado. Já não é o eleitorado que seja simpático à esquerda, ao lulismo ou ao governo. No entanto, você tem ali, como você mesmo disse, 26% na nossa pesquisa também, que aprovam o governo. Né? E aí você tem toda essa mobilização em torno do tema que faz com que a pessoa pense, poxa vida, mas se eventualmente estão me atacando, eu vou me juntar com quem está me defendendo, no caso os pastores, os perfis mais conservadores e por aí afora. Né? Agora, evidentemente que o carnaval ele é um momento de crítica, de brincadeira, de sátira, né? Não é um pronunciamento oficial. Portanto, isso tem um devido tamanho ali também na cabeça do eleitor. A gente já começou a eleição, a gente ainda está no carnaval, já começou a eleição, como eu estava assistindo aqui com vocês, tanta mobilização em torno desse desfile, porque vai ser uma eleição voto a voto. A gente prevê aqui, né, pelo dado de hoje, que a gente tem de pesquisa, que vai ser uma eleição definida ali por cerca de 3% do eleitorado. Vai ser uma eleição muito definida na região sudeste, nas franjas dos grandes centros urbanos, que exatamente é onde também está essa população evangélica. A gente tem aqui no Sudeste mais de 20 milhões de evangélicos.
Agora, Sila, a ala da escola, né, de Niterói, com latas de conserva, viralizou nas redes sociais. Não só o trecho do desfile, mas pessoas usando caricaturas, né, aquele efeito do chat lá, GPT, que coloca a família, a foto da pessoa em caricatura, dentro no rótulo, no caso, de uma lata, né, de uma lata de conserva. A crítica da escola provocou uma propaganda contrária à escola e à esquerda. Foi um tiro no pé, porque hoje o que eu mais vi nas redes sociais, Sila, foram postagens de não só parlamentares, mas de pessoas, de políticos e também de pessoas até comuns que fizeram a caricatura e publicaram uma lata de conserva dizendo família, sim, conservadora. O Brasil é um país muito familiar, né? Quando você vê aí pesquisas, inclusive internacionais, a gente está entre os países que mais consideram a família como o mais importante da vida, né? Ao contrário, por exemplo, você vai para a Europa, você vai ver uma sociedade baseada no indivíduo. No Brasil e em muitos países da América Latina, principalmente, mas o Brasil está de novo entre os primeiros, a família é muito importante. Então, você trouxe para além desse público evangélico, e ali naquela ala havia uma crítica também ao agro, havia uma crítica a outros temas, você trouxe essa questão da família que para o brasileiro ela é muito importante. Como eu disse, isso é uma visão do carnavalesco, né? Ele quis ali fazer uma brincadeira em torno da lata e da família como bem maior de quem é conservador, mas acabou que trouxe essa mobilização. O meme hoje é a maior linguagem política que temos, né? E com o ChatGPT, como você falou, com a inteligência artificial, isso ganha uma dimensão ainda maior. Portanto, de fato, e a gente tem que pensar também que esse é justamente o público que não está no carnaval, né? O carnaval já é um ambiente que sensualiza, é um ambiente de bagunça, é um ambiente que, para quem é conservador, já não é bem-vindo. Portanto, teoricamente, é um público que está em casa com a família, não é? E aí cheio de tempo para fazer meme. Então, criou, de fato, ali uma reação, que não é, como eu disse, né, fundamental para um resultado de eleição que vai acontecer lá em outubro, mas cria, sim, ruído. E ruído é tudo que nenhum dos lados está precisando numa eleição apertada e numa eleição que o presidente Lula precisa aumentar a sua coalizão, aumentar a sua base e não se isolar. Agora, Sila, agora falando num contexto do desfile da escola, você acredita que esse desfile ajudou mais o presidente Lula, né, em uma campanha ou prejudicou? Eu falo ainda no sentido de memes ou até postagens da direita nas redes sociais com vídeos usando inteligência artificial. Eu creio que o maior prejuízo pode vir aí da questão jurídica, né? Eu creio que os ministros, o governo se preparou ali para não causar um crime eleitoral maior, não é? Não teve a presença do presidente, nem da primeira-dama, sequer dos ministros na avenida, se tomou muito cuidado, ainda assim fica ali num limbo jurídico se é uma propaganda eleitoral antecipada ou não. Isso quem vai decidir é o TSE, mas acho que prejudica no sentido de causar mais um problema. Se deu voto, não acredito que um desfile na Sapucaí para uma figura tão conhecida quanto é o presidente Lula, que é um líder que não tem no mundo, eu creio, igual que das 10 eleições será candidato em 7, né? Portanto, uma figura muito conhecida. Quando eu falo não tem igual, é pela participação nas eleições desde a redemocratização. Ele está diretamente na cédula, vão ser em 7 agora, mas esteve nas outras 3 também, porque eram seus candidatos quando foi Haddad e Dilma. Portanto, uma figura muito conhecida que não precisa ser apresentada, né? Como assim, vou fazer um paralelo aqui. No ano passado teve uma polêmica ali porque teve uma escola que tratou da COP do governo do Pará. Aquilo era um tema ainda que não era conhecido da população. Portanto, você pode dizer, bom, então se aproveitou um momento ali para se divulgar um tema. Dessa vez é uma homenagem, né? Não é
não é, assim, do ponto de vista de marketing político, eu não diria que seja uma campanha. Do ponto de vista jurídico, pode vir a ser. Cira, nós brasileiros, temos a fama de ter uma memória curta, né? A gente esquece facilmente as coisas. Você acredita que esse assunto, ligado a essa ala que fez críticas ao eleitorado evangélico e também ao desfile da escola, isso pode ser lembrado pelo eleitor lá no mês de outubro ainda? Pode ser usado, né? Lembrado não vai ser, mas pode ser usado no proselitismo que vai haver com relação a impedir, né, que haja apoio de setores evangélicos ao presidente Lula. Lembrando que na última eleição de 22, o presidente Lula teve ali cerca de 30% de votos, né, que coincide hoje com a aprovação de 26% do eleitorado ao seu governo. Então, esses eleitores podem ficar mais indecisos caso, né, esse tipo de assunto lhes sejam lembrados. Como diria o Tim Maia, me dê motivo. Né? Então, tem um pouco essa operação. Não acredito que é alguma coisa que seja definitiva para a eleição, se é isso que você está me perguntando, não. Não é uma declaração do presidente com relação a essa parcela da eleição, não é nada disso, né, que saia dele. Foi um carnavalesco que definiu, ele de fato estava na avenida, mas acho que não tem esse impacto, mas pode sim ser usado, e a gente entra ali num terreno de perigo, em que, como eu disse, não se pode perder nenhum voto, pelo contrário, tem que se ampliar aos moderados, ao centro, aos indecisos, para se ganhar uma eleição que deve ser apertada. Eu conversei com Cila Schumann, CEO do IDEA Instituto de Pesquisa, a quem eu agradeço, prazer em revê-la aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Uma boa noite, um bom restinho de carnaval e até a próxima. Vamos voltar para a avenida. Tá certo. Grande abraço, viu? Obrigado. Um abraço, tchau.